O luto acaba? Quanto tempo eu ainda vou sentir essa dor? Essas são algumas perguntas que já chegaram para mim no consultório, já chegaram para mim aqui no Instagram. Eu já vivenciei essa pergunta. Eu já ouvi essa pergunta no meu círculo familiar, no meu círculo de amizades, e também já estudei sobre isso. Então eu vim aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão que geralmente quem está vivendo, né, o luto se faz e sofre muito com isso. Vou buscar entender aqui com vocês um pouquinho o sentido de que o luto não acaba, né? E aí você fala, nossa, mas que notícia horrível você está me dando. Mas não, o luto não acaba porque a gente parte do princípio que aquela pessoa que morreu não vai mais voltar para a tua vida, né? Infelizmente essa é a realidade que se impõe pra gente. E aí o que a gente vai fazer a partir disso, né? A história que a gente viveu com essa pessoa, a saudade que a gente tem, as vivências que tivemos, a ausência, aquele buraco que fica na nossa vida quando essa pessoa morre, isso vai continuar com a gente para sempre. Então, partindo desse princípio, a gente entende que o luto não acaba, né? Quando alguém Quando alguém morre, a tendência é que o nosso sofrimento seja muito intenso no início. Mas assim, muito intenso. E aí, com o tempo, a tendência, veja bem, não é uma regra, é a tendência, é que essa dor aos poucos comece a diminuir. Sabe? Bem aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, até que ela fique bem menor ou bem mais fácil de lidar. Com o passar do tempo, a gente vai aprendendo que essa dor está, que ela existe, e a gente vai encontrando um lugar para ela na nossa vida. Quando a gente aceita essa dor como uma parte inerente, né, do luto, como uma parte da vida que a gente não tem como fugir, ela se acomoda do nosso lado e fica ali acompanhando a gente. E conforme, né, vai passando o tempo, vamos se retornando à nossa rotina, ela tende a ir ficando menorzinha ali, sabe? Se acomodando pequenininha ali do nosso lado. Mas isso não quer dizer que ela vai sumir. Isso quer dizer que a gente vai se acostumar, ela vai diminuir, né? E a gente vai conseguir retomar a vida. Mas, mais uma vez, lembrando, tudo aquilo que a gente viveu não se apaga. Então, a gente leva esse luto pela vida, né, adiante. Se por um acaso você está vivenciando o luto, está num sofrimento muito intenso, não está dando conta, está muito difícil, está se sentindo perdido, sozinho, sem forças, busca ajuda profissional. Eu acredito que um dos movimentos mais corajosos que a gente tem e de maior força que a gente tem é pedir ajuda quando a gente se sente fraco. Pode parecer estranho, mas a gente só consegue pedir ajuda se a gente tem alguma força dentro da gente. E se por um acaso não conseguir pedir ajuda, mas alguém ofereceu, aceite. Porque às vezes as pessoas que estão do nosso lado conseguem perceber que a gente está num sofrimento muito intenso. Se você sente que precisa, aceite. Nem todo mundo vai viver da mesma forma, nem todo mundo vai aprender da mesma forma, vai entender da mesma forma. São pessoas e pessoas, experiências e experiências. Mas de forma geral, falei um pouquinho para vocês sobre a tendência, né, de que aquela dor intensa vai diminuindo e a gente seja capaz de retomar a vida, mas também tem outra possibilidade de que a gente perceba que a dor não diminuiu e aí esse é o momento de buscar ajuda, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser compartilhar alguma história, pode deixar aqui no comentário, me manda algum direct e a gente vai se falando, tá bom? Um abraço e até mais!